Bora falar de convocação da seleção brasileira. O Dorival Júnior convocou nesta quinta-feira a seleção brasileira para os jogos contra Colômbia e Argentina. Tivemos algumas novidades, mas a principal delas é o retorno do Neymar. Será que foi justo? E a ausência do Endrick faz sentido? O Joelinton na convocação é merecido ou não? Vamos debater esses temas entre todos os jogadores e aqui você sabe, é com profundidade, jogador por jogador, quem merecia ou não estar na convocação da seleção brasileira. Meu nome é Samuel Rezende, se você não me conhece, sou jornalista e esse é um canal focado na seleção brasileira. Antes de começar esse vídeo, te peço uma moral, deixa o seu like aí que é muito importante para o crescimento do canal, ajuda o YouTube a entregar esse conteúdo para mais pessoas e já deixa o sininho ativado aqui, já se inscreve no canal para você estar recebendo mais conteúdos, porque daqui a pouquinho eu vou fazer vídeos sobre escalação, informação, vai ter muito conteúdo legal aqui nas próximas semanas, principalmente por serem grandes jogos, então o canal vai ter um volume maior de vídeos por aqui. Então bora lá, sem mais delongas, convocação da seleção brasileira, vou analisar posição por posição, os goleiros, quem poderiam ter entrado ou não no lugar desses jogadores. Então bora lá, começando primeiro, então, dos goleiros. Aqui não tivemos novidades, o Dorival foi mesmo no feijão com arroz, digamos assim. Alisson, do Liverpool, Bento, do Al Nassr e Ederson, do Manchester City. Sinceramente, eu não condeno por nenhuma dessas convocações. Dizer assim, pô, aqui foi um erro. Não, assim, eu acho que goleiros é uma coisa muito difícil de você falar assim, ah, não, tinha que ser esse, não esse. Então, vamos dizer que eu vou dar uma passada de pano pro Dorival aqui. Eu, Samuel, convocaria ou o Hugo Souza ou o Lucas Perry no lugar do Ederson. Mas, por exemplo, poderia ser o Lucas Perry no lugar do Bento, poderia ser o Hugo Souza no lugar do Ederson. Eu acho que são goleiros de níveis parecidos, eu acho que o Hugo Souza um pouco abaixo, mas em termos de potencial, talvez eu colocaria ele para ser um terceiro goleiro, para ir pegando rodagem na seleção brasileira. O Lucas Perry tá pegando muito no Lyon e o Ederson vive um momento de baixa no Manchester City por causa de lesões, chegou a ser reserva, o City também numa temporada muito ruim, o que acaba influenciando na visão do Ederson. O Alisson, cara, vou defender aqui todas as vezes, pra mim é um goleiraço, você não consegue achar uma eliminação do Brasil, uma derrota que tenha sido culpa dele. Quem fala das Copas, eu discordo veementemente que aqueles gols poderiam ter sido evitados por qualquer outros goleiros, e você vê semanalmente o Alisson fazendo defesaças, então aqui, ok, eu trocaria, como eu disse, o Ederson pelo Hugo Souza ou Perry, mas nenhum absurdo nessa parte aqui da convocação. Acho que são os três goleiros que vão mesmo para a Copa e talvez sejam os três melhores que a gente tem pensando a longo prazo e não agora, né? Mas ok. Partindo aqui para zagueiros, temos Gabriel Magalhães, do Arsenal, Léo Ortiz, do Flamengo, Marquinhos, PSG e Murilo, do Nottingham Forest. Reparem que aqui eu não coloquei o Danilo porque daqui a pouco eu explico por quê. Vamos lá, Gabriel Magalhães, perfeito, o melhor zagueiro brasileiro da atualidade, e o segundo é o Murilo, do Nottingham Forest. Infelizmente, os dois são canhotos, e aí você escalar uma seleção brasileira com os dois é difícil, mas os dois jogando um absurdo lá na Inglaterra, por baixo, por cima, são caras que têm boa saída de bola, velocidade, jogo aéreo, e assim, não me assustaria deixar um dos dois de fora, sinceramente, acho que aqui não tem muita discussão. Marquinhos, sei que muita gente não gosta, eu particularmente não tenho nada contra o Marquinhos, não acho um defensor de elite, beleza, não tá ali entre o top 10, top 15, acho que não, já foi, hoje não é mais. Prefiro o Éder Militão e o Bremer? Prefiro, mas cara, Marquinhos é um cara seguro, eu não lembro da última falha dele na seleção brasileira, sabe, às vezes a galera pega um jogador pra marcar e ele fica, sabe, é o caso do Alisson, do Marquinhos, agora Paquetá, entre outros aí, que o Danilo é o principal caso, e aí com certa razão eu acho da maioria, mas o Marquinhos, ao meu ver, não. Aqui eu acho que o Marquinhos tem feito uma temporada regular pelo PSG, tem boa saída de bola, é um zagueiro rápido, consegue correr para trás, você coloca o Marquinhos em diferentes estilos de jogos e ele sempre, geralmente ele sempre rende. Acho que a temporada passada dele talvez tenha sido a pior do PSG, mas essa ele já retomou o nível, então acho ok, inclusive seria o meu titular ao lado do Gabriel Magalhães. O Léo Ortiz, eu não acho assim, eu acho o Léo Ortiz um jogadoraço, tá? Eu acho bem ok convocar o Léo Ortiz. Eu, Samuel, prefiro o Danilo no lugar do Léo Ortiz. É errado convocar o Léo Ortiz? Não é. Não é. Eu acho que você tem outros nomes ali que brigam pau a pau com ele, como o Tuta, como o Vitão, mas eu ainda acho o Léo Ortiz acima do Vitão. Do Tuta eu confesso que eu tenho que acompanhar um pouco mais, mas pelo que eu escuto falar, o Tuta é um bom zagueiro também, que poderia estar nesse radar.
mas ok o Léo Ortiz, eu, Samuel, prefiro o Danilo pela experiência, e aí eu já vou até puxar aqui para os laterais, que são Wanderson do Mônaco, Wesley do Flamengo, Danilo do Flamengo e Guilherme Arana do Atlético Mineiro. Mas só para finalizar aqui sobre o Danilo, sei que muita gente não gosta, eu mesmo já critiquei muito o Dorival por convocar o Danilo como lateral direito, mas numa zaga pela direita, sendo que é a posição que ele já jogava na Juventus e que a gente tem uma certa carência, entre aspas, porque a gente não tem o Bremer e o Éder Militão, e eu acharia uma boa convocação do Danilo como zagueiro, e não foi o caso, eu vou chegar lá. Porque o Danilo ele é rápido, ele tem boa saída de bola, ele tem bom jogo aéreo. Defensivamente, eu não acho que ele prejudica a seleção em nada. Acho que nunca prejudicou. O grande problema da torcida com o Danilo sempre foi que ele era um lateral direito e não agregava nada ofensivamente. E aí fica complicado. E ainda mais agora que o Dorival tem dado um pouco mais de liberdade pro lateral direito, não faz sentido nenhum o Danilo na lateral. E aí é um ponto que eu critico do Dorival. O Dorival, como vocês viram aí, ele não convocou um segundo lateral esquerdo, porque, ao meu ver, quem vai ser utilizado vai ser o Danilo. Ele foi perguntado sobre isso na coletiva e deixou em aberto. Ele não falou onde que ele vai utilizar o Danilo. Ele falou que o Danilo joga nas 4 posições, mas ao meu ver, porque aqui, o Murilo e o Gabriel Magalhães nunca jogaram na lateral esquerda. O Wanderson é titular na lateral direita. Não acho que é justo passar o Wesley acima do Wanderson, nem acho que o Dorival vai fazer isso. E aí só sobra o Danilo para disputar a posição com o Guilherme Arana. E isso eu acho um erro muito grande. Eu acho que se é para você deixar o Danilo como lateral esquerdo, você tem opções muito melhores. Inclusive, eu também discordo da convocação do Guilherme Arana. Então aqui eu faria 2 mudanças. Como eu disse, eu já tiraria o Danilo lá para puxar ele como zagueiro, mas vamos supor que aqui fosse o Danilo, eu trocaria o Danilo pelo Caio Henrique e o Guilherme Arana pelo Carlos Augusto. O Carlos Augusto, ele estava até lesionado, se não me engano, não sei como é que tá o processo físico dele. Era uma coisa leve, não era uma coisa assim que dia 20 ele não poderia atuar, mas isso pode ter pesado para ele estar fora da pré-lista, assim como o Renan Lodge, que inclusive falha minha aqui, eu citei o Renan Lodge, né, entre a minha convocação, critiquei o Dorival hoje mais cedo na live e depois me alertaram que o Renan Lodge tinha se lesionado há pouco tempo e de fato foi uma coisa que passou batida porque é muita gente e eu sempre confiro e tal, e eu tinha na memória que eu tinha conferido do Renan Lodge, acabou que não. Mas enfim, eu acho que o Caio Henrique, em plenas condições físicas, Caio Henrique, Carlos Augusto e Renan Lodge seriam melhores opções. E sinceramente, eu acho que para jogar na lateral esquerda, até o Alex Telles é melhor do que o Danilo, porque aí pelo menos você tem alguma coisa ofensiva para te agregar, e o Alex Telles não compromete defensivamente, por mais que não seja um exímio lateral. Aqui eu acho que faltou o Dorival um pouco de tato, até porque é o seguinte, a gente precisa achar um lateral esquerdo, não é o Arana. Pra mim isso já ficou claro. Com todo o respeito que eu tenho ao Arana, eu sou setorista do Atlético, pra quem não sabe, e o Arana é um dos maiores ídolos da história do Atlético, é um jogadoraço, mas na seleção brasileira eu acho pouco. Eu acho que precisa de um cara mais técnico e eu acho que esse cara poderia ser o Caio Henrique. Então, as 2 mudanças que eu faria, Caio Henrique e Carlos Augusto no lugar do Danilo e do Guilherme Arana. Aqui a grande novidade foi o Wesley, e muito merecida. O Wesley tem jogado uma barbaridade no Flamengo, subiu muito de nível desde a temporada passada. O Dorival, inclusive, fala isso na coletiva, como que de setembro, mais ou menos, o Wesley subiu de patamar de uma hora para outra, e aí realmente não tinha como deixar ele de fora. Você pode citar aí o Dodô, da Fiorentina, mas que eu acho que não tá no nível de nenhum dos dois. E o Ian Couto tem jogado muito pouco no Borussia Dortmund e ele tem problemas defensivos que eu acho que o Wesley já não tem. Acho o Wesley hoje mais jogador do que o Ian Couto, e o Wesley tá pronto para ir para a Europa e jogar num time de ponta. E o Wanderson também dispensa comentários, um dos melhores laterais que a gente tem. Para mim, o melhor lateral direito que a gente tem, a habilidade que ele tem, não compromete defensivamente, é rápido, tem bom cruzamento, sabe se associar muito bem, joga pela esquerda também e tem facilidade para cruzar com a perna esquerda. Eu acho o Wanderson bem completo, então a lateral direita tá ok, a lateral esquerda para mim foi péssimo. Indo aqui pro meio de campo a gente tem André do Wolverhampton, Bruno Guimarães do Newcastle, Gerson do Flamengo, Joelinton do Newcastle, Matheus Cunha do Wolverhampton e Neymar do Santos. Aqui por um nome o Dorival não gabarita aqui na minha opinião, sabe? E aqui eu acho que tá o maior erro da convocação do Dorival Júnior. Mais uma vez, com todo respeito ao Joelinton, eu acho que ele é um excelente jogador, acho que ele agrega muito em termos físicos, é um cara que chega bem na área, não é que você tá convocando um cara muito ruim para uma posição que a gente tem, sim, craques e vários jogadores voando. Mas eu acho que a gente tinha opções melhores. E ao meu ver, deixar o Ederson da Atalanta de fora beira o absurdo. Porque o Ederson tem dominado o meio de campo do campeonato italiano. Na Champions League ele faz ótimos jogos. Talvez ele não tenha a chegada que o Joelinton
tenha, pode ser, mas eu acho o Ederson mais completo em termos de associação, de marcação, de tabela, de drible, de condução de bola. Eu acho o Ederson mais completo, e aqui eu acho um erro muito grande do Dorival não ter convocado o Ederson. Acho que seria a minha escolha à frente do Joelinton. E pra te falar a verdade, mais outros 3 jogadores eu convocaria no lugar do Joelinton. O Andrei, do Strasbourg, que tá dominando o campeonato francês, é um cara mais ofensivo, e aí por isso eu não convocaria ele, e sim o Ederson, porque eu acho que o Andrei, ele ainda defensivamente, você perderia um cara que você precisa ter no banco de reservas. Você tem o Gabriel Sara, que também tá jogando muito bem no Galatasaray, e tem o Andreas Pereira, que pode fazer esse segundo volante, mas aí eu acho que entra mais ou menos no mesmo bolo do Andrei. Mas assim, sinceramente, eu não acho que tinha como deixar o Ederson de fora. Muitos aqui vão questionar a presença do André. Eu vou falar o que eu já falei em outros vídeos. A gente não tem outro primeiro volante voando. Você pode falar do Casemiro, mas seria uma aposta, né? A gente virar e falar assim, não tem, o André não tá voando, eu não tenho outro volante, eu vou chamar o Casemiro aqui e ver o que dá. Eu não acho que seja o momento para fazer isso. Eu fico muito na dúvida assim, se o Casemiro merece voltar para a seleção, porque o Manchester United é um cemitério, entre aspas, de jogadores, mas não acho que seria nessa data FIFA. Talvez na próxima, e eu testaria o Casemiro para ver o que dá, se ele ainda tem futebol para jogar na seleção brasileira, ver ele mais de perto, nos treinamentos, ver se a questão é no Manchester United ou não. E, enfim, eu acho que não tem muitas opções aqui para fugir do André, e por isso eu acho que é uma boa convocação. Bruno Guimarães, não tenho o que falar. Gerson também não, os dois, pra mim, unanimidade, inclusive o meio de campo titular da seleção tem que ser esse. Matheus Cunha, pra quem não sabe, tá jogando, assim, um dos melhores jogadores do campeonato inglês, tá? Não é um dos melhores brasileiros só, não, é um dos melhores jogadores do campeonato inglês. E a grande volta do Neymar, e aqui, vocês vão me desculpar também, eu não consigo, é a grande novidade, né, junto com o Joelinton, acho que são as duas novidades aqui no meio de campo. E o Matheus Cunha, né, o Matheus Cunha também não havia sido convocado pelo Dorival Júnior. Então, a gente tem 3 novidades, eu concordo com 2 delas, Neymar e o Matheus Cunha. Neymar não tá ainda no momento. Se você vira assim, esquece que é o Neymar, vê os 6 jogos que ele atuou pelo Santos, ele merece ser convocado? Eu fico na dúvida, porque você vê que ele ainda erra algumas coisas, às vezes força um passe, você vê que ele não tem mais a mesma velocidade de antes, ele ainda tá adquirindo um ritmo de jogo, mas é o Neymar. E aí a avaliação não tem que ser diferente, tá? Você vai avaliar, vou avaliar diferente, porque o Neymar é o cara que só de você ter no grupo já traz um ambiente totalmente diferente, você vê que os caras admiram ele, só de você ter ele no jogo, você traz uma marcação diferente, você deixa a responsabilidade menor para os outros caras. Então, eu acho que o Neymar tinha que ser convocado sim, e a gente pode debater. Eu aceito você virar e falar, eu não entraria com o Neymar titular. Ok, eu entraria. Vou falar disso mais pra frente em outro vídeo aqui no canal. Mas deixar o Neymar de fora da convocação, eu não consigo. Ainda é o grande cara assim que a gente tem na seleção, com mais 20 dias aí de treinos, para ir adquirindo ritmo de jogo. E contra a Colômbia também, pode ser que você deixe o Neymar no banco, ele ganha mais alguns minutos, contra a Argentina, talvez a gente tenha o ataque dos sonhos, digamos assim. O ataque dos sonhos, porque a convocação do Dorival Júnior aqui no ataque foi muito boa, com exceção de um nome. Vamos lá. Atacantes: Estevão, do Palmeiras, João Pedro, do Brighton, Rafinha, do Barcelona, Rodrigo, do Real Madrid, Savinho, do Manchester City e Vinícius Júnior, do Real Madrid. Aqui eu vou fazer diferente, vou falar dos que estão primeiro e dos que eu concordei. Estevão, do Palmeiras, ótima opção. Eu acho ele muito diferente, mesmo assim. Eu acho que depois do Neymar, talvez o Estevão seja o nosso grande nome, eu acho até acima do Endrick, tá? Eu acho que o Estevão tem mais potencial do que o Endrick, apesar que muitos vão falar que o Endrick já apareceu em grandes jogos e que o Estevão ainda precisa, mas eu acho que essa é uma avaliação um pouco mais complexa e que não é bem assim. Acho que tem um pouco de equívoco aí, né, nessa avaliação de o Estevão não jogar contra grandes times. Enfim, eu gostaria de olhar para o banco e ter o Estevão para entrar num jogo. Rafinha, vou falar o quê, né? O Rafinha, se você discorda da convocação do Rafinha, me desculpa, mas seu lugar nem é aqui, sinceramente, não dá. Rodrigo, jogando muito também no Real Madrid, acabou de fazer golaço na Champions. Savinho, mesma coisa no Manchester City, cada vez mais influente lá no jogo, joga pela direita, joga pela esquerda. E Vinícius Júnior, mas o Vinícius Júnior não joga na seleção brasileira. Para, né? E aí a gente, tá bom, então se a gente for convocar só quem joga aqui, a gente vai tirar o Bruno Guimarães, a gente vai tirar aqui quem mais? Que não tá jogando muito bem na seleção. O André, a gente vai tirar o Matheus Cunha, que nunca jogou, o Guilherme Arana. Então, cara, se você for pensar assim, quem tá jogando bem na seleção? Quem tá jogando bem na seleção brasileira, né? Aí o problema é muito mais coletivo do que individual, e aí não cabe deixar o Vinícius Júnior de fora. Você pode falar do Luiz Henrique, e aí eu não convocaria o Luiz Henrique, porque ele foi pro Zenit e ele não jogou desde então. Eu acho que esse tempo todo sem jogar
Pra mim não dá, sabe? E ele não é um cara a esse ponto. Mas vamos supor que eu vou ignorar que ele tá esse tempo todo sem jogar. Mesmo assim, eu não convocaria, porque eu acho o Estevão e o Savinho mais jogadores do que o Luiz Henrique. Por mais que o Luiz Henrique tenha tido bons desempenhos pela seleção brasileira, nos jogos em que ele entrou, ele foi muito bem, de fato, mas eu acho o Estevão e o Savinho têm um potencial para fazer muito mais do que o Luiz Henrique, e são caras que precisam, de fato, fazer mais gols. O Estevão até que tem números muito bons, mas o Savinho ainda precisa aprimorar um pouco isso na Europa, de fazer mais gols, algo que o Luiz Henrique teve um pouco mais no Botafogo, mas era um nível diferente também. Eu acho que, por exemplo, o Luiz Henrique não seria titular do Manchester City da vida atualmente. Então, quem é mais jogador? Aqui no canal eu peso isso, independentemente do contexto, do time que ele joga. Quem é mais jogador? Eu acho que o Savinho e o Estevão são mais jogadores do que o Luiz Henrique. E aí, a grande questão aqui, pra mim, é a ausência do Endrick no lugar do João Pedro. Samuel, se eu sou técnico e eu tô perdendo de 1-0 pra Argentina, eu quero olhar pro banco e falar assim, quem que pode me salvar aqui? É o Endrick. Hoje, o único cara que eu vejo com esse potencial de faro de gol, de ser aquele chama-gol, sabe? De ser especial, de ser um cara que vai sobrar uma bola e ele vai finalizar de canhota e vai fazer um golaço, é o Endrick. Sinceramente, eu não vejo o João Pedro agregando muito nesse sentido. Eu acho que o João Pedro vem para fazer uma função que o Matheus Cunha já pode exercer muito bem. O João Pedro não é um centroavante. Sinceramente, eu acho o Endrick mais jogador e eu acho que é um erro grave do Dorival deixar ele de fora. Eu acho que o Endrick tinha que estar em todas as convocações da seleção brasileira. Ah, mas não joga no Real Madrid. Pô, então beleza, então vamos crucificar o cara que é reserva do Mbappé. Não dá, gente, não dá. Se o Endrick tá aqui no Brasil, ele tá fazendo 20 gols no Campeonato Paulista, eu entendo o argumento de que ele não tá jogando. Eu entendo esse argumento, mas na minha cabeça, técnico, a questão técnica do jogo, pra mim não faz sentido deixar o Endrick de fora. Enfim, aqui então a gente chega... Então aqui a única mudança que eu faria, só para deixar claro, seria a entrada do Endrick no lugar do João Pedro. E aí, para finalizar, a convocação foi boa ou ruim então, Samuel? Eu faria 5 mudanças na lista final. Se você pensar 5 de 23, é um número bem razoável. Eu acho que os 2 grandes erros do Dorival foram deixar o Endrick e o Ederson de fora. E eu acho que nas outras você pode questionar a lateral esquerda, mas também não é uma unanimidade, então eu acho que também ele errou ali, sabe, de não convocar um terceiro lateral esquerdo. Então digamos assim que você teve 3 grandes erros do Dorival numa lista de 20, e eu acho que tá bem ok. Não foi uma excelente convocação, não é que o Dorival acertou tudo, e eu acho que é normal também a gente discordar dele. Você tá discordando de alguma coisa que eu tô falando aqui, e provavelmente se você rebater eu vou discordar de alguma coisa, e faz parte, é o debate que sempre vai rolar em qualquer convocação da seleção brasileira. Mas enfim, na minha opinião, foi uma convocação boa, não foi excelente, não foi ruim, diria que é uma nota 7,5, por aí 7, pra ficar nesse meio termo, sabe? Que não foi ótimo porque tem grandes nomes que ele deixou de fora, principalmente do Ederson, que eu acho que beira o absurdo. E, enfim, o que a gente tira dessa convocação é que o Dorival realmente não confia no Endrick. Enquanto o Endrick não jogar, dificilmente ele terá minutos na seleção brasileira, e o Dorival também não confia ninguém na lateral esquerda, praticamente, com exceção do Arana. O cara colocou 5 laterais esquerdos na pré-lista e não chamou ninguém. Mas enfim, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido a análise aí da convocação da seleção. Não se esqueça aí de deixar o like e se inscrever. E deixa também nos comentários qual seria a sua convocação, quem você tiraria, quem você não gostou, qual a avaliação que você faz dessa convocação do Dorival. Eu fico por aqui, um abraço e até a próxima.